o direito romano ele tem a ver com tudo aquilo que está ligado a Roma. Aquela parte ali da Europa, da Península Itálica, onde nasceu ali a sociedade romana, que nós sabemos bem que tem aquela parte da história de Rômulo e Remo, os irmãos, aquela coisa mística da existência de Roma, o surgimento, né, e tudo mais. Então, nessa nação houve um movimento onde foi criado ali vários estatutos com o decorrer do tempo, para ser mais específico, durante 13 séculos, 1300 anos de legislação montada. É um tesouro que foi deixado para a nossa sociedade, né? Então vamos tentar entender um pouquinho do que foi isso. Em termos gerais, a história do direito romano abarca mais de 1000 anos, desde a lei das 12 tábuas, o Lex Duodecim Tabularum, até o Corpus Iuris Civilis, por Justiniano I. Vamos entender como é que esse processo se deu. Houve uma divisão. Os grandes historiadores eles gostam de dividir esse período do direito romano em algumas fases. Os critérios utilizados para tanto é o da evolução das instituições jurídicas, segundo o direito romano que apresentou nessas 4 grandes épocas. Ou seja, cada época houve ali uma coisa que caracterizou aquela fase. Ou seja, aquela fase teve as suas características próprias. Então, você vê que quando você para analisar aqui, estudar essas fases, houve uma evolução. Em determinado momento, essa evolução ela para e começa a regredir. Vamos entender melhor como é que funciona isso? O início de tudo. As origens das leis. Antes das leis das 12 tábuas, que foi no começo, né, que é o período aqui, que eu posso dizer que é o período arcaico, né? É logo o começo da civilização romana, já existia um direito privado, e que consistia do antigo direito civil romano. E é o Ius Civili Quiritium. Tem um outro nome também, mas eu não me recordo bem, vocês vão me desculpar. Que se aplicava apenas aos cidadãos romanos, estreitamente ligado à religião, possuía características como formalismo estrito, simbolismo e conservadorismo, como na prática altamente ritualística da mancipatio, uma forma de venda. O que quer dizer com isso, cara? Eu quero dizer que no começo era tudo muito individual. O direito ele não abrangia a sociedade. Ele abrangia aquela coisa mística, entendeu? A relação do homem com o espiritual, e a teocracia ditava a regulação da sociedade, a forma como as pessoas iriam viver. O direito ele estava muito limitado a minha persona, ao que eu tenho de direito, não ao que vai implicar as minhas ações em meio à sociedade. Era algo muito estrito, entendem? Alguns entendem que as antigas raízes do direito romano provêm diretamente da religião etrusca, que enfatizava o ritualismo. Religião etrusca era dos povos etruscos. Eram povos que habitavam também a Península Itálica, ali um pouco mais abaixo ali. Eles tinham essa religião, que era muito ritual tal. E esse Civilis Quiritium, ele traz muito disso, esse direito pessoal do ritual, manter o contato com o sobrenatural ditar as regras, entende? Mais ou menos isso. Espero que eles consigam ser um pouco claro. Eu não vejo muita facilidade para explicar essa matéria, mas vou tentar aí. Vamos falar um pouco das 12 tábuas, então, que surgiu no período arcaico, né? O primeiro texto legal cujo conteúdo chegou até os dias de hoje, com algum detalhe, é a Lei das 12 Tábuas, que data de meados do século V a.C. Vamos entender como é que aconteceu essa criação, a formação desse estatuto. Segundo os historiadores romanos, o tribuno da plebe, nosso querido Terentílio Arsa, propôs que o direito fosse escrito de modo a evitar que fosse aplicado indiscriminadamente pelos magistrados patrícios. Após 8 anos de luta, os plebeus teriam convencido os patrícios a enviar uma delegação a Atenas para copiar as leis de Solon. Eu quis dizer que a plebe, aquela classe mais renegada da sociedade, os que não tinham participação política, já estavam cansados de leis que patrocinavam a existência dos patrícios. Combinou isso aí, né?
Os patrícios era a classe mais nhenhenhé, a galera mais nobre da sociedade, vamos dizer assim, que detinham a maior parte dos direitos. Até que esse cara, esse tribuno da plebe, ele resolveu falar, olha, chega de palhaçada, vamos ter que mudar isso aí. Entendeu? Direito igual para todos, vamos revolucionar esse negócio aí. Então as coisas começaram a mudar. Em 450 a.C., os decênviros escreveram as leis em 10 tábuas, tabulae, mas seu trabalho foi considerado suficiente pelos plebeus. O segundo decemvirato teria então acrescentado 2 tábuas em 449 a.C. A lei das 12 tábuas foi em seguida aprovada em assembleia. Ou seja, primeiro foi feita 10 tábuas, né, quando foram colocados estatutos. Só que o pessoal da plebe não aceitou, eles acharam que não estava batendo com o que a vontade deles queriam, eles queriam mais direitos. Então foi acrescentado mais 2 tábuas, e novos direitos foram adquiridos. Importante salientar que a lei das 12 tábuas, ela era muito estrita no que se dizia de leis. Apesar de que muitas das leis que estão nas 12 tábuas, elas falam do nosso dia a dia de hoje. Muitas dessas leis falam, outras não. Outras são totalmente contrárias ao que diz a nossa Constituição atualmente. Obrigado, pessoal. Foi um prazer ajudar vocês.